Muito bem, meus amigos, já estamos começando aqui mais uma vez, depois de muito tempo, mais um vídeo do canal Ufológico da Ampeu. Como sempre insisto e falo, aqui a ufologia é de verdade. Estamos aqui hoje com uma figura espetacular, icônica aqui na região de Jabuticatubas, Ralph, sobrenome repete para mim? Ralph Dias Duarte. Dias Duarte. Ralph, conta pra gente as suas experiências aqui nessa região. Como que acontece, como que aconteceu e, mais importante, não esquece do detalhe daquele sujeito que sumiu ali atrás da... Né? Vamos lá. Não, tranquilo. Aqui na região nós temos uma certa localidade que sempre tem eventos desse tipo. Há um tempo atrás, com mais frequência. Nós tivemos um dos casos mais interessantes, que é um senhor que chamava, até um tempo atrás, ele já faleceu, a gente chamava ele de Antônio Tolo, porque ele era uma pessoa normal e todo mundo tratava ele de Antônio. Mas ele ficou sumido uma semana. E quando ele voltou, ele já não era mais uma pessoa normal. O que se deu esse sumiço dele? Vamos lá. Ninguém entendeu, porque morava na zona rural. E quando ele apareceu de volta, ele já não era mais uma pessoa normal. Ele ficou uma pessoa tola. Ficou torto, não falava mais, não conseguia comunicar. E só por gestos. E quando ele começou a explicar a situação dele, ele falava que ele foi pego por uma nave ou alguma coisa, e depois que ele voltou ele ficou desse jeito. Então ele fazia uma espécie de mímica, né? Mímica, para explicar. Que, né? E ele já não conseguia mais proferir palavras, por exemplo, aconteceu, foi assim, nada. Ele nada. Só realmente... Nada, ele ficou totalmente mudo e não conseguia, e um pouco surdo. Tinha dificuldade. Chegou um tempo que a gente também teve que falar com ele só por mímica. Ele perdeu também a audição e a voz. E antes disso ele era uma pessoa normal, trabalhadora, ele conversava? Era uma pessoa normal, não tinha problema nenhum. Era funcionário da fazenda, trabalhava normalmente. Ele só teve essas sequelas internas, externas, alguma machucada, alguma coisa, algum arranhão, queimadura? Não, ele teve os movimentos do corpo. Ele ficou todo torto. Andava com dificuldade, ficou tipo como se tivesse um alejo, uma coisa assim. Como vocês podem perceber, sabe, nesse curto depoimento, existem casos ainda mais cabulosos aqui nessa região que nós vamos tentar escavar. Ralph, com você, como que aconteceu as coisas? Você foi também vítima de vários contatos, né? Eu já passei por várias experiências. Eu estava vindo numa estrada na região aqui que chama Barreiro, eu e um amigo no carro, e de repente vimos uma luz muito forte. Até paramos e eu falei, brinquei com ele que ia conversar com o pessoal e ter contato, e ele ficou com muito medo. Aí eu diminuí o carro, pisquei o farol, e esse objeto começou a acompanhar a gente. Era um objeto muito grande, que clareava a beira da estrada, e ele foi acompanhando a gente. Andamos mais ou menos uns 2 quilômetros. Isso era estrada de terra? É estrada de terra. Aí chegamos numa ponte, que hoje é até o Valerinho, onde tem um balneário lá, uma coisa assim. E nessa hora, esse objeto, que nós paramos em cima da ponte, ele também parou do nosso lado e simplesmente pegou o leito do rio e sumiu igual um relâmpago, numa velocidade que não dava para imaginar. Vamos lá aos detalhes. Que cor que era essa luz? É uma luz bem forte, mais amarela, não era uma luz branca, uma luz mais amarelada, mas com a claridade. A que horas da noite foi isso? Por volta de 10h30, 11 horas da noite. Você notou, por exemplo, se teve alguma interferência na parte elétrica do carro, se teve algum efeito colateral? Nessa época não. Mas depois disso a gente ficou um pouco perturbado. Tipo, ele ficou, eu também fiquei, mas não é coisa assim. Mas ele não teve nenhum contato com a gente, mas ficou assim numa proximidade, uns 200, 300 metros. Mas me fala uma coisa, o que você classificaria como esse problema que vocês dois sentiram? Bom, como é que eu posso te explicar? Não sei. Você não conseguiria ter raciocínio
retilíneo, você conseguia esquecer as coisas, como é que era? Mais ou menos por aí. É. Mais ou menos por aí. E deixa eu te perguntar mais uma coisa, o seu carro teve alguma sequela? Na verdade, não lembro, porque nós não prestamos muita atenção nisso. Depois disso você seguiu sua vida normalmente, não aconteceu, por exemplo, vômitos, é, espasmos, qualquer tipo de anomalia? Não, no nosso caso, não. Não tivemos isso, não. Não, né? Não. E qual foi a outra experiência que você teve? Aí foi uma experiência de aparição de pessoas. Eu ver uma pessoa com os meus cachorros latindo e eu chegar perto daquele lugar ali que eu tinha certeza que não tinha para onde ir, e eu ter visto a pessoa, e na hora que eu cheguei próximo para conferir, não tinha nada. Esse é o ponto da pesquisa que hoje mais me interessa. Você me reporta, por exemplo, o que você estava fazendo na hora e que horas que era isso? Era 11 horas da manhã, eu estava mexendo com os peixes, fazendo uma limpeza de peixe, e do lugar onde eu estava tinha uma visão muito clara da estrada, e só tinha um cômodo que não tinha nada, não tinha saída para lugar nenhum. Atrás desse cômodo era uma área livre, e os cachorros latiram, eu levantei a cabeça, vi a pessoa entrando atrás desse cômodo, com muita nitidez. Aí eu não nem preocupei, fiquei esperando ele sair do outro lado, porque não tinha onde ele ir. E nessa hora ele demorou, eu levantei, os cachorros continuaram a latir, e eu fui conferir, cheguei lá, não tinha nada. Então quer dizer que o camarada desapareceu atrás daquele... Desapareceu atrás daquele cômodo. E tinha condição dele sair para alguma direção sem ser notado? Não, não tinha nada, lugar nenhum para ele sair. Você percebeu se nesse lugar que você foi lá ver onde ele estava, onde ele passou pela última vez, ficou escondido ali, se tinha algum cheiro, algum perfume, alguma coisa que denotasse qualquer tipo de anomalia, não? Não, isso eu não conferi. Os cachorros é que ficaram super agitados, porque parece que o cachorro tem uma sensibilidade maior que a gente. Aí eu não consegui perceber, não. Inclusive foi olhar se tinha pegadas, mas não vi, não. Impressionante. Você pode notar, por exemplo, que esse camarada era muito parecido com a gente. Não, totalmente normal, com a roupa normal, igual a gente. Só não deu para ver o rosto, mas a feição normal. Interessante. Mais alguma coisa nessa região aqui que você pode reportar para a gente que aconteceu com um conhecido de você, ou com caso extra que você achou curioso, que achou assim fantástico, acima do normal? Tem um caso muito interessante. Desceu uma nave pequena, essa já era de mais ou menos um metro. Vamos às datas. Essa aí apareceu quando, a que horas, entendeu? Bom, isso deve ter mais ou menos uns 20 anos, essa dessa nave, que é até aqui perto do Serra Morena, na propriedade do seu Mitch. Esse objeto desceu, ele viu um objeto durante o dia também. Esse objeto desceu no pasto, ele foi lá e pegou esse objeto. Não era um objeto muito pesado que ele conseguiu carregar e colocou na porta da cozinha da casa dele. E chamou o pessoal para observar e ver o que era. E nessa época eles não tinham lá na hora um celular, uma coisa. Mas tinham várias testemunhas. E na hora que eles começaram, que foi buscar alguma coisa para registrar, esse objeto levantou numa posição bem interessante, que foi Vertical. assim, e chegou numa certa altura, ele desapareceu. Saiu Assim numa do nada. velocidade, e ele não tinha nada, não tinha luz nenhuma na hora que ele pegou. Nessa hora ele levantou e já saiu com as luzes acesas e subiu. Isso repete para mim, a que horas do dia era? Umas 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. Como é que estava? O dia estava claro, sem nuvem? Dia claro. E foi mais ou menos em que época do ano? Meio do ano, início do ano, final do ano? Não consigo recordar essa época. Mas posso te passar depois. Ótimo. Com certeza. E esse aparelho sumiu do nada? Ou ele saiu em direção
uma velocidade espantosa, ele só desapareceu. Não, ele saiu numa velocidade espantosa, como se fosse uma velocidade da luz. É. Tipo um raio. E tinha, fazia algum barulho? Não, nada, nada, nada. Nenhum som. Todos os outros que eu vi também não tinham som nenhum. Tudo que eu já vi, que vi os amigos contando, nenhum deles imitem som. Impressionante. Casos de pessoas estranhas transitando por essa região aqui, você conhece algum? Sim. Citam pra gente. Deixa eu recordar bem interessante aqui. Eu mesmo tive um caso muito interessante que foi num acidente que eu tive aqui, que teve em Jabuticatubas, até um acidente muito grave, que um caminhão perdeu o freio, entrou dentro da casa de uma senhora lá na cidade, e eu cheguei para socorrer, e os amigos ainda falaram comigo, não entra não, porque a casa vai desabar. Mas tinha saído um parceiro lá de dentro e falou, mas tem uma pessoa lá dentro ainda. Eu entrei para socorrer essa pessoa, e eu não conseguia tirar uma pedra que estava no peito dele, que era uma pedra muito pesada. Nesse momento chegou um casal, com capacete, provavelmente motoqueiros. Eu vi que era um homem e uma mulher porque conversavam comigo. E nesse momento eles conseguiram me ajudar e tirar a pedra e tirar o rapaz. Assim que eu saí com ele lá fora para levar para o hospital, eu perguntei ao pessoal, cadê o motoqueiro? Ele não tinha motoqueiro. Essa história foi muito interessante, porque não tinha ninguém. A pessoa só estava lá dentro me ajudando. Desapareceram? Ninguém viu. Quem viu fui eu e o rapaz, que foi socorrido. A que você tributa isso? O que você acha que era isso? Para te falar a verdade, eu acho que é uma força que a gente não conhece. Aí você pode fazer um Bom, então, vocês podem notar, nós estamos aqui com uma pessoa que, inclusive, teve muita história e pode ainda reportar mais coisas para a gente. A sua mãe, por exemplo, a sua família, você conhece algum caso, alguma coisa que te impressionou sobremaneira? Teve também, quando a gente era criança, na mesma região, que nessa época não tinha nem tecnologia, foi quando começou a chegar a televisão na nossa região, nós tivemos também uma aparição muito forte de um disco voador em cima da nossa casa, quebrou a antena da casa. E a partir desse momento tinha até um amigo do meu pai, aqui na região, ele chamava Dodô, e ele ficou impressionado com essas coisas. E ele começou a pesquisar na época, começou a ir para o Alto do Campo, levava farol para fazer contato, piscar. E a partir dessa data, muita gente começou a interessar e começou a observar mais as coisas. Aí que começaram a ver que na região nossa tem muita aparição de OVNIs, de objetos não identificados. E você conhece algum caso de alguma pessoa que tentou contato com essas luzes ou seres e conseguiu? Não, aqui na nossa região ainda não. Eu posso até pesquisar, que aqui na nossa região tem muita história. Amanhã, por exemplo, a gente vai conversar com o pessoal que teve uns contatos mais interessantes, pessoal que mora na zona rural. Então, pessoal, como vocês podem ver, a revista OVNI Pesquisa, sabe, está aqui rodando essa região, eu e o Paulo, como sempre fazemos, né, para tentar criar uma linha de pesquisa e saber desde quando até hoje esse povo está fazendo por aqui. Certo é que nós desconfiamos seriamente do comportamento deles. Haja visto as histórias que foram narradas aqui. Amanhã nós vamos continuar durante o dia e vamos trazer todos esses relatos. Claro que não vai dar para fazer isso num vídeo só, sabe? Mas vão estar todos lá registrados no canal da OVNI Pesquisa, www.ovnipesquisa.com.br, e também, voltando com o vídeo do meu canal, que também é de parceria com a OVNI Pesquisa, vamos levar a vocês o conhecimento de tudo que se acontece por aqui. E olha que tá pertinho de Baldinho aqui, não tá? Tá, pertinho, faz divisa com Baldinho. Então vocês podem perceber que a região é aquela mesma, porém ainda não visitada por nós. Vamos chegar lá, tá ok? Paulo. Então, boa tarde, pessoal.
Meu nome é Renato Martins Souza Lima, tenho 54 anos, sou economista, sou aqui de Jaboticatubas. Vou relatar aqui um caso que aconteceu comigo e com o meu sogro, há uns 15 a 16 anos atrás. Eu tenho uma casa de final de semana aqui em Jaboticatubas, num bairro chamado Lapa. E essa rua minha, quando eu construí a casa, era uma rua nova, quando foi aberta há pouco tempo, no diâmetro era uma rua de terra, numa região afastada assim, do centro de Jaboticatubas. Nós chegamos de Belo Horizonte, eram umas 8, 9 horas da noite. Era o horário que a gente costumava sair de Belo Horizonte para poder chegar aqui na sexta-feira para o final de semana. A gente acabou de descarregar o carro, arrumamos as coisas lá e minha esposa e minha sogra foram assistir novela e eu e meu sogro, a gente sentava, tinha o hábito sentado lá de fora da casa. Era mês de junho, julho, não lembro certinho, ou agosto no máximo. E a gente gostava de sentar do lado de fora para ouvir rádio, negócio de... Acho que, se não me engano, tinha um jogo no dia do Cruzeiro. Eu e meu sogro ele faleceu. E eu sou cruzeirense, a gente gostava de... Quando a gente sentou, eu estava servindo a primeira cerveja para a gente, do lado de cima, assim, na minha rua, tem uma divisa com uma fazenda. E era o pasto dessa fazenda. Aí subiu uma bola, muito clara, parecia uma bola de fogo. Farol alto, fogo. Não era uma bola muito grande, mas era uma bola, sei lá, 1 metro de diâmetro. E aí eu chamei a atenção do meu sogro, falei, Mirci, o nome dele é Joaquim, mas ele tinha o apelido de Mirci. Eu gritei para ele, falei, lá, Mirci, o que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? E nós ficamos olhando, falei alto, minha esposa e minha sogra também assustaram, o que foi? O que foi? E elas vieram para lá de fora. Só que nisso essa bola, ela percorreu o céu assim, mas é muito. Ela foi, aqui tem uma serra que a gente chama de Serra de Contagem. Mas, na verdade, ela faz parte da cadeia da Serra dos Pinhaços, né? E ela percorreu, dessa varanda da minha casa, a gente consegue avistar ela, que é a continuação da Serra do Cipó, e vai até na Serra da Piedade. Aí nós avistamos, ela riscou o céu, mas foi uma velocidade absurda, coisa de 1 segundo. E ela parou mais um pouco assim, em cima dessa serra e simplesmente desceu. E acabou. Esse episódio todo durou uns 4, 5 segundos no máximo. Tanto que minha sogra e minha esposa não deram, elas não conseguiram ver. Mas eu e meu sogro, a gente viu tudo. E é uma coisa inexplicável. Não tem como explicar. Porque não era fogo, não estava pegando fogo para subir alguma coisa. Não era farol de carro, porque não ia subir do pasto e ia descer na Serra da Contagem. Não era avião, não era nada disso. Então, assim, é uma coisa que não tem... Para mim, não tem explicação. É uma coisa que não é normal. E aí, até aqui, como a gente está na região que isso é muito... Tem uma incidência grande em muitos casos. Eu até lembrei aqui com o pessoal que eu tenho um primo, chamado Otaci. O pai dele era irmão da minha mãe. E tinha uma fazenda aqui, que era do meu avô, que chamava Fazenda das Lajes. Que o pai dele mexia lá. Uma vez eles voltando de caminhonete, esse meu primo menino, que estava atrás da caminhonete, ele relata que parou uma luz em cima da caminhonete forte, a caminhonete apagou, e eles não conseguiam ver o que era. Era uma luz iluminando. Mas olhando assim, não via o que era, parecia, não conseguia enxergar. De repente, essa luz sumiu, o carro voltou a funcionar, e eles foram embora. Assim, aqui é uma região de muito relato, mas eu tenho esse que eu conheço do meu primo e esse que eu vivi. E esse que eu vivi, eu tenho certeza do que eu vi. Então é uma coisa realmente que não é uma coisa normal, né? Não é uma coisa assim que a gente tem como explicar.